vou fazer uma pergunta aqui, e aí fica à vontade, tá? Mas a gente queria entender também o que nas últimas semanas, meses, sei lá, você teve uma treta com o Di Lopes referente ao Santos Futebol Clube. Queria que você explicasse um pouco para nossa audiência, se você puder, como se deu isso e o porquê que se deu isso. Você imagina que era uma crítica somente ao Santos, a você, a tudo que envolve o Santos Futebol Clube, a amizade do Di com a família Neymar? O que a gente pode falar? E só um parênteses, isso é um reflexo dessa matéria, né? Como que você avalia esse reflexo? Foi positivo ou foi negativo pra você? Então, cara, hoje é mais positivo do que negativo, na verdade, porque depois do próprio comportamento do Neymar pai, né? A torcida do Santos começou... Quando eu faço o vídeo, é um vídeo que estourou, recente, que depois da entrevista do Neymar pro Igor do Flow, falando que só não foi jogar no Fluminense o Mundial porque queria treinar, não falou do Santos em momento nenhum, um time que paga, né? Um salário estratosférico pra ele, jogando na Vila Belmiro, só não fui pro Fluminense porque eu queria treinar. Aquilo, irmão. Pra mim, ele deixou claro, a minha interpretação foi, se eu tivesse bem fisicamente, eu teria abandonado o Santos e teria ido pro Fluminense. Ou alguém tem alguma outra interpretação dessa fala? Eu sou um imbecil. A minha interpretação foi essa. Ali eu gravei um vídeo e falei, a casa do caralho, pode ir embora, vai se fuder. E, cara, foi um vídeo que eu já vim esperando. O hate, né? O hate. E, mano, a raiva desses caras foi que o hate não veio. 95% do vídeo, o vídeo teve 96% de aprovação entre likes e dislikes. O YouTube hoje não mostra isso público, mas a gente tem o AdSense, a gente vê. E os comentários, cara. Todos falando, vai pra casa do caralho mesmo, já deu. Não... E ali notou-se pela primeira vez uma quebra de grande parte da torcida do Santos com o Neymar. Então, quem é defensor do Neymar, quem faz parte da patota do Neymar, quem quer ir pras festas do Neymar, quem quer ser convidado pro Neymar pra fazer qualquer coisa, começou a se doer. E eram sempre os mesmos. Só que E assim, eu nunca conversei com o Di Lopes. Não conheço o Di Lopes pessoalmente. Eu já ouvi pessoas que eu gosto falando bem dele, que ele é um cara legal. Nunca consumi o Di Lopes na comédia, não é por ser ele, é porque eu não gosto de stand-up. Nunca gostei. Não acho nada engraçado, quase ninguém fazendo isso. Não é um negócio que eu gosto de consumir. E então assim, eu sabia, eu já vi algumas coisas dele relacionadas ao Santos, porque a gente sempre tá vendo, né? O cara ele ficou conhecido uma época por ter prometido pagamento de mala branca para os jogadores do América Mineiro. E o cara achava engraçado, o cara legal, divertido e tal, não sei o quê. Ele detonando o Soteldo, que eu achava super divertido também, mas assim, eu conheci o Di Lopes por isso. Aí, um belo dia começa a me bombardear, dizendo que ele me detonou. A princípio eu não quis ver. Porque, cara, às vezes um conteúdo que vai te deixar meio mal, assim, por que eu vou ver? Foda-se, opinião do cara, né? Mas aí começaram a me mandar pessoas muito mais próximas. Aí veio também minha mãe, meu pai, viram essa parada e começaram a assistir aí. Aí eu fui assistir. Aí, puta, cara, eu vi que passou totalmente do limite ali, né? Xingamento. Porque, cara, assim, todo mundo pode ter opinião, tá tudo bem. Cara, questionar o quão santista eu sou. Todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem o direito de questionar o quão bom eu sou, dizer que eu sou uma merda, meu trabalho é um lixo, de não gostar das minhas opiniões, de achar que eu mais atrapalho do que ajudo. Todo mundo tem o direito de ter opinião sobre o trabalho de qualquer pessoa e tá tudo certo. O problema é quando você chama o cara de retardado, você chama o cara de mongol, você chama o cara de débil mental. Quando você ataca pessoalmente a pessoa. Tu tem uma família, né, irmão? Não, e aí o cara começa... primeiro, eu não sei se pra evitar processo, ele fala o Adolfo, aí depois, dado momento, ele começa a falar, em vez de Adolfo, ele começa a falar Adolf. Não sei, quem que é Adolf? Eu só conheço um Adolf. Será que foi incitação ao ódio? Não sei. Mas assim, não achei legal. E aí eu falei, tá bom, beleza, não vou responder, deixa isso aí e tal. Só que o que acontece, cara? Depois ele soltou um outro vídeo, um corte desse vídeo no Instagram. E aí esse corte, cara,
bombou pra caralho. E aí eu comecei a receber mensagens de muitos santistas me xingando, falando que quando eu fosse pra Vila Belmiro ia me pegar. E não sei o que, não sei o que. Eu não sou santista, que eu sou um filho da puta, que o Di Lopes me arregaçou e que não sei o que e tal. E comecei a ver um movimento dentro do meu próprio canal, alguns pedindo pra eu responder, porque eu gravei um vídeo entre o vídeo do Di Lopes e entre o meu vídeo sobre o Di Lopes, a resposta. Eu gravei um vídeo nesse meio período e os comentários eram muitos falando sobre isso. Muitos ali, parei de te seguir, você é um filho da puta, que não sei o que e tal. Falei, bom, eu acho que eu preciso responder. Se defender, no caso, né? Me defender. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer aqui a tática do ad hominem, porque não tenho nada contra o Di Lopes. Tenho que desqualificar. Mas, esse cara é um comédia, ele só, tá vendo? Por isso ele é um comédia, não tem... Poderia. Não, falei, cara, eu vou pegar o que ele falou e vou responder argumentando por que ele não tem razão nas coisas que ele tá falando. E foi isso que eu fiz, cara. E ali, né, naquele momento, o meu vídeo deu muito mais audiência do que o dele, inclusive. E os comentários foram... Eu também não sabia o que esperar. A gente nunca sabe o que esperar. Foram bem legais comigo, assim. Muita gente falou, relaxa, cara. A gente gosta pra caralho do teu trabalho. Continua fazendo o que você tá fazendo. E é isso aí. Tamo com você e tá tudo certo. Foi isso, cara. E... No mais, a justiça vai definir, porque eu entrei com o processo. Nesse meio tempo, você tentou algum contato com o Di Lopes? Não, inclusive o Edu, que trabalhou comigo, me mandou, falou, você não quer falar com ele? Eu falei, não, o cara... Ele que te atacou? O cara me atacou, o cara... Assim, ele poderia... Ele poderia me chamar pro programa dele e me confrontar. Não tem problema nenhum. Na bola, né? Na bola. Mas, por que você pensa assim e tal? Mas você acha que o movimento até da Natália Ferrão ter ido no programa dele também foi direcionado pra ele atacar você por alguma questão externa? Porque foi a única jornalista que refutou os números que nós apresentamos no UOL. Ele disse que o UOL não tem credibilidade, que o UOL é um lixo, etc. Mas o GE confirmou a matéria. O Ademir Quintino confirmou a matéria, que é o jornalista de Santos. Eu acho que é o que mais tem credibilidade, né? Maior relevância. E tantos outros sites. A própria NR e o Santos não negaram. Não negaram, entendeu? Então, assim, a única pessoa que refutou, que tinha refutado antes, tinha sido ela. Só que eu não esperava que ela fosse fazer isso de novo, depois do que aconteceu no meio do caminho. Porque o que acontece no meio do caminho ela refuta as minhas informações. Eu faço um vídeo resposta a ela. Nominal. Dizendo por que todas as coisas que ela falou eram verdadeiras atrocidades. Ela trouxe, inclusive, números falsos do que o Santos havia arrecadado com marketing em anos subsequentes. E era só coisas assim, que um jornalista comum faria, que é olhar o balanço e ver se esses números... Me parece que ela foi brifada pra fazer. Peraí. O Santos arrecadou 33 milhões de marketing em 2023. Você vai olhar o balanço, são 76. Não precisa nem olhar o balanço. Joga no Diário do Peixe, tem matéria disso. Irmão. ChatGPT. Não foi nem olhar. Aí eu fui refutei a matéria. Quando eu refuto, me liga uma pessoa importante do site, do conteúdo da ESPN, dizendo, vi seu vídeo de resposta, Natália Ferrão. Estamos aqui construindo uma matéria da ESPN sobre esse assunto. Eu vi que você disse no vídeo que se colocaria à disposição, por quê? A Natália Ferrão já tinha ido, do mesmo jeito que você foi lá acompanhar a gravação do Charla, a Natália Ferrão foi lá acompanhar a narração, a entrevista do Marcelo Duó, que é o namorado dela. É um puta narrador legal, caçapa, da Rede TV. Ela foi na minha casa, então ela sabe quem eu sou, ela tem meu contato. Ela poderia ter, Rodolfo, eu tenho informações diferentes. Você pode compartilhar o contrato comigo pra eu ver se... O interesse nunca foi esse. E num determinado momento eu falo isso no vídeo e falo, olha, se ela tivesse me procurado, eu teria disponibilizado pra ela. E aí essa pessoa falou, eu vi que você disse que teria disponibilizado, a gente tá construindo, você pode disponibilizar pra gente o contrato? Porque daí, assim, eu sei quem são as fontes dela, tem informações ali que eu concordo com você que não batem muito. Eu queria ver esse contrato, porque daí a gente ia fazer uma matéria com a versão da ESPN e tal. Falei, claro, só que é o seguinte, esse contrato não pode ir pra mão de ninguém, do Santos. Por quê? Se for,
vai acontecer alguma coisa com a minha fonte. Se acontecer alguma coisa com a minha fonte, eu vou acabar com vocês. Eu falei exatamente nesses moldes, Breno. Vou acabar com vocês. Não, fica tranquilo. Pode me mandar o contrato. Não vou, tá totalmente protegido. Mandei o contrato. O Pedro Lopes não gostou. Você não devia ter feito isso. Você nem devia estar falando isso aqui, mas é que eu sou sincero demais. Falei, não, cara, eu confio no cara. As pessoas que mandaram meu telefone pro cara são pessoas que já foram no meu podcast. Eu tenho o mais absoluto respeito. Não vai me prejudicar minha relação com a fonte. Minha fonte tá sabendo. Tudo certo. Demorou, tá bom. Aí, uma semana ou 2 semanas depois, sai uma matéria na ESPN, assinada por 3 jornalistas, entre eles a Natália Ferrão. E essa matéria, basicamente, replica tudo que a gente soltou no UOL. Chancela, então, pra mim, falei, pô, acabou aqui. Tá dito. Tá dito. Aí, depois de um mês, ela vai no programa do Di Lopes pra falar que não eram 21 milhões de novo, depois de ter soltado a matéria dizendo que era. Ah, não, porque imagem é uma coisa, CLT é outro, irmão. É jurisprudência. A legislação brasileira assim. já considera imagem como salário há muito tempo. Em que mundo você vive? Você é jornalista, fia. Oh, você é jornalista, é o quê? Você tá brincando na profissão? Cara, uma coisa importante. Entendeu? E aí, assim, aí ficou por isso, né, cara? É esse tipo de pessoa, todo respeito, que não tem condição. Como é que uma pessoa dessa da ESPN vai num programa segmentado sobre o Santos Futebol Clube e, cara, dissemina fake news, assim, nada acontece. Assunto quente, né? Como, cara? Desculpa, duvido que isso aconteceria na ESPN do Trajano. Eu duvido, velho, que um jornalista ia disseminar fake news num canal X. Não ia, velho. Não ia, mano. É aquilo que a gente fala. Uma informação sem dados é só achismo. Né? Não, então... e a questão é assim, vai parte de um ponto um pouco pior, porque envolve a ética do trabalho, né? O jornalista, ele tem que prezar por isso, né? Você não pode falar pra milhões de pessoas. E às vezes a gente acha que a gente tá falando pra ninguém. Formador de opinião. E um vídeo que você tem lá, sei lá, 1000, vai pra 1 milhão de pessoas, tem uma parte, essa primeira entrevista que ela deu foi no De Olho no Peixe, pra Carol Bernardi. Aí tem uma hora que a Carol Bernardi encerra assim, olha, a gente vai fazer um corte disso aqui pro torcedor do Santos que fica vendo informações falsas na internet, nos canalzinhos por aí, saber a verdade do que é o contrato do Neymar. Como se tudo que eu tivesse dito era mentira. Por quê? Porque é uma fã do Neymar, né? Uma fã. Assim, eu me lembro que quando eu estava num bastidor, eu estava na despedida do Marco Aurélio Souza. Grande amigo. Ele foi pra Porto Alegre, trabalhava aqui, craque, já foi 2 vezes lá no Tomando Uma. E, assistiu o jogo da Copa do Mundo de Argentina e Holanda ao lado dele. Ele é demais. Ele é divertidíssimo. Ele tava. E ele me chamou pra essa despedida e tal. Tava lá eu e o Felipe nesse momento. Tava lá o André Plihal, tava lá o Bruno Lohance, tava lá uma galera e tinha lá a Natália Ferrão não, Carol Bernardi. Tava lá. E aí, pô, não conhecia ela, sabia quem era, porque, pô, eu acompanho o De Olho no Peixe, né? Então a gente sabe quem é, cumprimentei, ficamos trocando a maior ideia. E aí o Marco Aurélio contou a história pra ela que ele tinha contado pra gente no podcast. Que o Neymar é palmeirense. Como ele sabe disso? Porque quando ele fez aquela matéria do menino cego com a mãe, a mãe narrava os jogos pra ele. Fantástico. Eu até exatamente. Prêmio. A mãe desse rapaz, contou pro Marco Aurélio como que ele virou palmeirense. E foi o seguinte, ele, vou torcer pro Santos, por causa do Neymar, não sei o quê. Ela conseguiu levar o moleque, conseguiu falar com a diretoria do Santos na época, conseguiu levar o moleque no treino do Neymar em 2010. O Neymar jogava no Santos. Aí conseguiu falar com o Neymar, aí ela falou assim pro Neymar, Neymar, meu filho quer saber o time que você torce, fala no ouvido dele. Aí o Neymar chegou no ouvido dele e falou, torço pro Palmeiras. Sou palmeirense. Caraca, que conexão absurda, né? E aí o moleque virou palmeirense naquele dia. E o Marco Aurélio Cunha, o Marco Aurélio Souza, Marco Aurélio Cunha, outro grande beijo pra ele também, que já foi no podcast, sensacional. O Marco Aurélio Souza foi no nosso programa e falou isso nesse dia. Não, porque o Neymar é santista pra caralho. Ele falou, não, mano, o Neymar tem um grupo com os caras, Thiaguinho e o caralho, que, mano,
Quando o Palmeiras tá perdendo, ele xinga a mãe, xinga todo mundo. Ele é palmeirense fanático. E eu sei porque eu sou amigo, ele é amigo do Thiaguinho, Sim, pô, sim. o pessoal, e o caralho, Zulu. esses caras tudo. Diz que o Neymar é palmeirense fanático. Isso não é eu que tô contando, isso é o Marco Aurélio Souza. E tem corte disso no Tomando Uma. Se você não viu, tá achando que eu tô inventando que eu sou anti-Neymar, veja o corte. Porra, tá lá. E o cara contou isso em on, não contou no off. Ele conta essa história. Essa menina só faltou se enfiar por debaixo do buraco. Ela é uma fã desenfreada. Ela gosta mais do Neymar do que do Santos. Beleza. Torcer direito dela. Cada um torce. Mas aí essa galera que quando viu a imagem do Neymar por conta de informações, não é gostar ou não gostar. Achismo. Começou a querer atacar o emissor. Atacar quem O deu a mensageiro, informação. não mate o mensageiro, né? Exatamente, mano. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o Di Lopes ficou por isso, cara. Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente é jornalista independente, se a gente deixar barato certas coisas, a gente vira alvo muito fácil. Você vai me criticar, você vai me detonar, você vai dizer que eu não tenho qualidade, não tem problema nenhum, liberdade de expressão. Mas xingamento, eu acho que eu não xingo ninguém. Eu acho que a gestão do Marcelo Teixeira é um lixo. Nunca falei que ele é um lixo de ser humano. Você nunca vai ver eu falar isso. As pessoas têm família, né? É sobre o trabalho dele. Do mesmo jeito que a sua mãe e seu pai ficaram... Agora, não sobre a pessoa. Eu nunca chamei o Marcelo Teixeira de débil mental, de arrombado. Por mais que, cara, eu não seja nada fã do Marcelo Teixeira. Então, assim, você tá com o microfone aqui, você tem certa responsabilidade. E se eu criticar, por exemplo, eu mesmo pedi desculpas esses dias pro Ricardo Agostinho, porque chamei ele de vagabundo. Num tweet antigo. Vi o tweet, etc e tal. Falei, cara, errei. Me desculpa, eu não deveria ter falado isso. Me desculpei. Você entendeu? Então, ficou por isso, cara. Então, o ponto é agora que, assim, se a gente não faz nada, se a gente não... daqui a pouco é outro falando da gente. E, mano, tem que entender que tem que ter responsabilidade. Vai falar de mim, vai falar com respeito. Se não, aí vai ser a justiça que vai decidir se você tá certo ou se eu tô certo. Ponto. É isso. Acho que ficou claro, né? Essa claro. situação toda aí. E, cara, é isso. Você exerceu o seu trabalho, tá tudo certo. E acho que as críticas têm que sempre ser assim, né? No lado profissional, nunca na parte pessoal. É que a gente fala na bola, né, irmão? Na Tudo bola. que você emite uma opinião, obviamente vai ter o lado contrário também. São duas versões e a gente vai entender quem tá certo, quem tá errado, o que faz sentido, o que não faz, desde que seja com lealdade e não com falta de caráter, né? Atacando a pessoa em si.